O poder de fogo é um poder extremamente comum nos animes, tá? Porque ele é um dos elementos, ele é uma coisa muito bonita visualmente, então tu consegue gerar uma imponência, tu consegue gerar um aspecto realmente de poder muito forte, tá? Então ele é um poder extremamente comum, que eu tenho certeza que você já viu alguma referência que tinha esse poder assim acontecendo, tinha esse poder envolvido nela. Eu vou te explicar passo a passo nesse vídeo como fazer o poder do fogo, tá? Que pra você não sabe, os principais características desse elemento, desse poder, é que ele é um brilho muito forte, então ele vai ter sim um aspecto de luz muito forte nele. E ele também tem algo que ele não dá para ser tocado, ele não é algo tangível. Então isso vai aplicar muitas características únicas no fogo, tá? Então assiste esse vídeo até o final que eu vou explicar como que vai aplicar o fato de ele não ser tocável, ele ser algo intangível e como que afeta o fato de ele produzir luz, ele produzir uma iluminação extremamente forte. Assiste o vídeo até o final que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Muitos desenhistas têm muita dificuldade na hora da coloração. Quando chega nessa parte, eles não sabem o que fazer e acabam muito estragando seus desenhos e acabam até desistindo de continuar eles. Por isso, eu gravei um método Anime com Cor, que tem dezenas de aulas te ensinando passo a passo como sair de um desenhista que não sabe nada sobre pintura a ser um nível de um profissional. Entra no link abaixo aí do grupo do Telegram para ficar sabendo tudo sobre e para aproveitar a promoção de 50% de desconto da Black Friday de novembro. E aí galera, começando mais um vídeo no canal que tá falando Wesley, e nesse vídeo vamos aprender a desenhar o fogo, tá? Que é, como eu falei, um poder extremamente comum no anime, que você em algum momento vai desenhar algum desenho, algum personagem, alguma arte que vai estar esse elemento, tá? Então, quais são as características principais do fogo? Primeiramente, ele é algo intangível, então como eu tinha falado, você não pode tocar nele. Ele é tipo algo que realmente não tem como tocar, então isso é muito importante. O estado físico, vou botar assim, um papo meio de física, meio de química, mas o fato de você não conseguir tocar ele é bem importante você entender. Já vou te explicar o porquê. E ele gera muita luz, ele é algo que gera uma luz própria, então isso também é outro fato muito importante de entender. Primeiro ponto, vamos usar pelo fato de ele não ser tocável, não ser intangível, ele é algo extremamente maleável, extremamente irregular. Então vou botar uma foto aí de algumas chamas para eu te explicar como o fato de ele não ser intangível, não poder ser tocado, modifica bastante o desenho. Então botei na tela aí essa chama. Olha como o formato dela é completamente irregular. Então olha como a chama ela tem parte menor no traço dela, e depois ela fica maior, e depois ela encurta de novo, e depois do nada ela muda de direção. Olha como vai acompanhando traço por traço da chama, começa pelos lados, vai subindo. Tu vê que tudo é muito irregular. Por que isso? Para que serve isso? Essa questão de tu olhar uma coisa e tu não ver a simetria, teu cérebro não vê tanta simetria, não vê um padrão de movimento, dá a impressão de ser algo mais natural. Isso não quer dizer que é bom em todos os casos. Se você for desenhar um rosto e você não botar simetria, não vai dar um aspecto natural. Mas se você não tiver simetria, a proporção certa, vai ficar estranho, tá? Mas no fogo, esse aspecto de não ter simetria, não ter um padrão de movimento, ser bastante irregular, bastante chamas soltas, bastante chamas de formatos diferentes, de tamanhos diferentes, dá um aspecto mais vivo, mais de realmente assim, de tipo natural, dá um aspecto mais natural naquela chama, naquele poder específico. Isso é muito importante de entender, tá? Se você for fazer qualquer fogo, faça o mais irregular possível. Então, ou siga sua referência, ou muitas vezes você nem precisa seguir sua referência. Vai fazendo chamas maiores, chamas menores, formatos diferentes. Mude um pouco os contornos dela, faça partes menos com menos contorno, faça algumas partes mais contornos, que eu digo assim, realmente exatamente como tem na parte direita dele. Olha como ele tem realmente uma curva. Para nada, não precisaria ter aquela curva ali.
mas é para dar só um aspecto realmente mais natural, um aspecto mais vivo para a chama. Isso é muito importante tu entender, tá? A chama é algo que você não pode tocar, então é algo realmente extremamente maleável, no sentido de que, como você não pode tocar, qualquer coisa muda o formato dela. E acaba sendo que ele, pra ter um aspecto natural, pra te dar aquele aspecto realmente chama, tu tem que fazer ele de uma forma bem irregular, nada simétrico. Quanto menos simétrico, melhor, tá? Então isso é bem interessante de entender. Outro ponto, já usando essa imagem como exemplo, olha a coloração dela. O fogo tem 3 cores. A cor por fora é mais escuro, por dentro é mais claro. Fogo é um degradê, basicamente. Então olha como na volta dele é meio laranja. Depois tu vê que tem algumas partes em amarelo, indo mais pro meio. E dentro dele tem branco. Então olha como foi um degradê. Foi de laranja, veio para amarelo e termina no branco. Algumas partes em branco, que são as origens da chama. Isso é muito interessante entender, porque isso vai definir como você vai fazer o seu poder de fogo. Tu vai começar por volta dele, fazendo o efeito de realmente um contorno mais escuro. Então eu geralmente, dependendo da parte, eu começo pintando de vermelho o exterior da chama, venho com laranja, vou para o amarelo, em algumas partes eu termino em branco, não é sempre, mas geralmente é sempre esse degradê. Começa no vermelho, vem laranja, amarelo, branco. Se você, em algumas partes, talvez não fique tão bom vermelho, aí você vem do laranja, vai para amarelo, termina no branco. Algumas partes não é interessante terminar no branco, então tu pode fazer vermelho, laranja, amarelo. Isso varia um pouco do desenho, o que tu quer fazer no desenho, o famoso que eu sempre falo, contexto do desenho. Mas o princípio básico do fogo, o princípio básico das chamas, é sempre essa coloração. Tu tem que fazer um degradê, um mais escuro pro contorno e um mais claro pro meio. Sempre assim, tá? Então agora eu vou botar alguns exemplos aí na tela, uns desenhos na tela sobre isso, que eu vou te explicar como que o fogo faz que afeta o desenho, porque ele cria luz também. Como eu já falo, o segundo aspecto do fogo é que ele cria muita luz, ele é um ponto de luz muito forte. Então o que que isso vai aplicar no seu desenho? Vou botar alguns exemplos na tela aí para você perceber isso, tá? E vai ser bem interessante. Então, presta bastante atenção nisso que eu vou botar aqui. Esse vai ser o ponto principal de você desenhar um personagem que tá usando o poder de fogo e que a maioria erra, tá? Então, isso é muito importante você prestar atenção. Antes de continuar esse vídeo, eu gostaria de te pedir que, se você tá gostando, não esquece de deixar um like, inscrever no canal, compartilhar com um amigo. Me ajuda a chegar a meta de 1000 inscritos no canal, tá? Estamos nessa meta aqui no canal. Pra quando eu chegar nessa meta, eu quero fazer um vídeo mostrando todos os desenhos que eu fiz até hoje, tá bom? Então vai ser um vídeo bem legal, porque tem bastante desenho que eu fiz bem ruim antigamente. Bastante erro que eu cometia, que eu tenho certeza que você já cometeu alguma vez, ou então você talvez esteja cometendo agora. Então vai acabar sendo um vídeo bem legal, que eu vou conseguir passar muita dica do que você deve fazer para evoluir, o que você não deve fazer para não se atrasar no seu progresso. Então realmente vai ser um vídeo que eu tô bem ansioso de fazer, e eu vou ficar muito feliz se você me ajudar se inscrevendo aqui no canal, a gente chegar mais rápido nessa meta, tá? Então agradeço de coração se fiz qualquer uma dessas coisas, e vamos voltar para o vídeo agora. Botei esse desenho do Sukuna na tela pra gente ver aquele segundo aspecto que eu tinha falado, que é de fato de gerar muita luz. Então olha como todo o desenho do Sukuna é baseado nessa flecha de fogo. Por quê? Primeiramente, o fogo ele gera muita luz. Então perceba que todas as sombras do Sukuna estão no lado direito, já que o fogo está no lado esquerdo. Então, como o fogo gera muita luz, ele vai definir a tua luz e sombra. Mas se você que não conhece a luz e sombra, não sabe o que é, tentando definir da forma mais simples possível, basicamente se resume a como você vai perceber as cores no seu olho, usando luz e sombra, já que todas as partes que a gente olha é afetado pela iluminação do ambiente. E para você aplicar isso no seu desenho, consiste basicamente, se a luz está vindo da esquerda, as sombras vão ser na direita, vão ser o oposto de onde está vindo a luz. Tentando simplesmente explicar o mais rápido e simples possível, tá?
Nesse caso do desenho do Sukuna, a sombra vai ser na direita porque o fogo está na esquerda. Ele que vai ser o produtor de luz desse ambiente, desse desenho. Outra questão, como o fogo ele tem a sua cor, essa cor vai implicar no Sukuna, vai implicar em partes do Sukuna. Partes que estiver em grande contato com o fogo vão ter sim sua cor alterada. Olha como a mão dele está com vários dedos mais amarelados. Por causa desse aspecto, eles estão muito perto do fogo, eles estão com uma cor mais amarelada. Olha como na roupa dele também tem algumas partes amareladas. Olha como no rosto dele também tem algumas partes em amarelo. Isso tudo é pela questão do fogo. O fogo, por produzir muita luz, ele vai, além de definir a luz e sombra, ele vai aplicar no seu ambiente à volta. Ele vai mudar as partes em volta dele. Então é muito importante você entender isso, tá? Então, atrelado a isso, como você vai desenhar o fogo? Entender que ele é um formato irregular, então você não pode fazer ele exatamente simétrico, ele todos os lados iguais. Quanto mais natural, quanto mais irregular você fazer, melhor vai ficar o seu fogo, tá? Então sempre tome cuidado quando você for fazer esse formato do fogo. O outro aspecto é que ele aplica muita luz no ambiente, então como ele vai aplicar luz, ele vai definir onde fica a tua luz e sombra e ele vai afetar as partes mais perto dele. Isso é outra questão fundamental para você fazer o fogo. E o outro aspecto mais importante, como você vai colorir o fogo, sempre fazendo degradê. Então a cor mais escura que tu vai usar no fogo vai ser o vermelho. A cor média, que eu vou botar assim, a sombra média no fogo vai ser o laranja. E a cor mais clara, que seria a cor dele, seria um amarelo. Sempre fazendo um degradê. Se você não sabe fazer degradê, entra nos vídeos tutoriais de desenho que eu vou botar aí no final do vídeo agora, que lá tem vídeo explicando sobre isso. Tem vídeo explicando sobre isso, tem vários outros aspectos de pintura que eu tenho certeza que vão te ajudar bastante a fazer esse efeito de fogo ou qualquer outro efeito, tá? Mas a pintura de fogo é só basicamente o degradê. Tu pode variar de algumas partes fazer que tiver chegar no branco, algumas partes mais claras, outras partes não chegar no branco. Mas isso depende de cada desenho, tá? Mas esses são os pontos principais do efeito de fogo. Então, chegando aqui no final do vídeo, como eu falei, entra no vídeo de tutorial de desenho, vai te ajudar bastante. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha para o amigo. Até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau!